Olá, meu nome é Caio Raposo e eu garanto para você que é possível aprender algo novo hoje. Nesse vídeo, a gente vai ver como é possível criar uma ilustração dos fantasminhas do Pac-Man utilizando a ferramenta Shape Builder do programa Adobe Illustrator. Mas antes de iniciar, eu gostaria de ter certeza que você já é inscrito no nosso canal do YouTube, pois lá nós temos vários outros vídeos que vão te auxiliar na sua jornada para aprender um novo programa. Tendo tudo isso dito, vamos então acompanhar o vídeo. A primeira coisa que a gente vai fazer é, dentro do Illustrator, criar um novo documento. Então eu vou em File, New, e ele vai abrir aqui nessa versão do Illustrator CC 2017, ele já está com essa nova janela que é um pouquinho diferente. Mas se você está utilizando as versões mais antigas, a diferença vai ser mínima e você não vai ter nenhum tipo de dificuldade. Basicamente eu vou colocar aqui a medida de Full HD, que seria 1920 por 1080. Vou deixar apenas uma artboard, porque aqui eu vou trabalhar somente com uma artboard, somente com uma área de trabalho. E vou deixar aqui o Color Mode em RGB. Eu posso alterar essas opções para um outro destino, mas aqui como eu estou apenas criando uma imagem com a medida de Full HD, para mim não tem o porquê eu inserir outros valores. E clico em Create lá embaixo. Tendo criado o documento, o que eu vou fazer? Eu vou pegar as minhas ferramentas de forma que eu tenho dentro do Illustrator e ficar desenhando várias formas que vão compor essa minha ilustração final. Porque como que o Shape Builder ele vai trabalhar? Imagina que eu vou pegar aqui, ó, duas elipses e eu quero ter uma forma que tem esse formato do contorno das duas elipses. Eu poderia pegar aqui o meu Shape Builder, antes fazer uma seleção das duas formas, pegar o Shape Builder e com o Shift pressionado, ó, mandar adicionar os dois. Observe que agora eu já tenho uma forma que é um pouquinho diferente, que vai ter o formato, a união das duas elipses. Então vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou pegar aqui a elipse e vou desenhar a base aqui que vai ser a cabeça do fantasma. Eu posso somente clicar e arrastar, só que se eu só clicar e arrastar, a gente consegue ver que essa elipse ela não está tendo uma proporção perfeita. Ela não vai ter a mesma base e a mesma altura. Então o que eu vou fazer? Pressiono Shift no meu teclado e olha que eu consigo, ó, clicar e arrastar e agora ele está tendo a mesma base e a mesma altura. Só que o que eu quero? Eu quero ter uma medida específica de 300 pixels. Por quê? Vai ficar um pouquinho mais fácil para depois eu pegar e desconstruir algumas outras partes desse meu fantasminha. Eu posso clicar e arrastar até eu visualizar 300 pixels ali embaixo, ou eu posso simplesmente, ó, com a minha ferramenta de elipse selecionada, dar um clique na tela. Ele abre aqui para mim essa janelinha e eu vou colocar a medida que eu quero. 300 de largura, 300 de altura e clique em OK. Observe que eu já tenho ali a forma no meio da minha imagem. Eu vou até centralizar ela na minha artboard, vindo aqui, ó, nessa barra de propriedade e selecionando essa opção de alinhar no horizontal e alinhar na vertical. Olha que agora ele está centralizado no meu documento. Vou criar agora também o que seria o corpo do fantasminha. E eu quero que tenha a mesma largura, ó, da minha elipse. Então vou clicar e vou colocar 300 de largura, 300 de altura e vou clicar com Enter. Posso vir aqui, encaixar, ó, e observe que ele trava ali para mim quando ele chega no centro da minha elipse. Eu já tenho, ó, a base que seria para o meu fantasminha. Posso muito bem pegar, arrastar e colocar onde eu quiser, mas eu tenho que sempre pegar a minha primeira ferramenta, a minha Selection Tool, selecionar aquilo que eu quero mover e aí eu consigo pegar e arrastar. Então o que eu quero fazer? Ó? Eu tenho aqui toda essa largura do corpo dele, mas eu quero que ele tenha aquelas voltinhas que o fantasminha tem na base. O que eu vou fazer? Eu vou trabalhar aqui, ó, com a minha Ellipse Tool, criando aquelas partes inferiores do fantasminha, que eu poderia muito bem pegar, Shift arrastar, pego a minha Move Tool, que seria o meu atalho V, arrastar para um lado e aí colocando todas as elipses ali. Mas eu quero ter certeza que o número de elipses que eu tenho vai caber direitinho dentro dessa área.
Então o que eu poderia fazer? Ó? Eu posso muito bem vir aqui, pegar a minha Elliptical Tool, a minha Ellipse Tool, clicar, colocar a medida de 300 por 300. Passei a ter uma elipse tão grande quanto a cabeça do fantasma. Mas aqui em cima eu tenho as opções de transformação. O que eu posso fazer? Ó? Ao lado do 300 eu vou colocar uma barra e vou dividir pelo número de voltinhas que eu quero que o fantasma tenha lá embaixo. E eu quero que sejam 5 voltas. Então 300/5 e pressiono Enter. Observa que ele já pegou ali e já fez a divisão para mim. Aí virou uma elipse de 60 de largura e 60 de altura, onde eu posso pegar, arrastar ela para o canto ali e ela já grudou. Olha que eu dei um zoom na minha imagem utilizando o Ctrl+ e o Ctrl-. Só que eu quero agora ter várias elipses aqui do lado. Ao invés de eu ficar fazendo uma a uma, eu posso selecionar uma elipse, pressionar a tecla Alt no meu teclado ó, e arrastar para o lado. Observe que quando eu arrasto, ó, às vezes acaba que eu tiro ela da linha. Então eu posso, além do Alt, pressionar também o Shift, que aí ele só vai andar ó, em linha reta. Já arrastei um ali, mas eu quero arrastar mais. Posso pegar Alt, arrastar, pressionar o Shift e levar ali para o lado. Ou eu posso também, se eu quiser, pressionar a minha tecla Ctrl D ou Command D e ele vai duplicar aquela minha última ação. Mais um, Ctrl D ou Command D, e ele duplicou a ação. Observe que eu passei a ter aqui agora, ó, 1, 2, 3, 4, 5 bolinhas ali embaixo, uma elipse maior ali em cima e um quadrado aqui no meio. E eu vou começar a criar a forma desse fantasma. E para isso eu vou utilizar a minha Shape Builder. Primeira coisa que eu preciso fazer é com a minha Selection Tool, clicar e arrastar e selecionar todas as formas. Pego a minha ferramenta Shape Builder Tool, vou clicar, vou arrastar e olha só, vou arrastar sobre tudo aquilo que eu quero adicionar na minha forma. Olha que eu já tenho uma forma maior, ó, que é a base do meu fantasma. Mas eu tenho também aquela forma inferior ali embaixo que eu quero subtrair. Para subtrair, basta pressionar a minha tecla Alt. Observe que o meu cursor ó, ele passou a ter um menos ali. E eu vou passando ó, sobre aquilo que eu quero remover. E eu já tenho a base do fantasma. Aí olha só, eu já quero começar a dar forma ao meu fantasma adicionando uma cor sobre ele. Seleciono, olha que eu tenho aqui em cima as propriedades dessa minha forma e eu vou pegar, ó, clicar aqui e selecionar a cor que eu quero. Aí eu quero um fantasminha azul. Posso ir ali no azul, clicar sobre ele e eu já tenho essa forma azul. Mas eu não quero esse contorno aqui. Então vou vir aqui onde eu tenho o Stroke, o contorno, e vou selecionar a primeira opção onde eu tenho um branco com a faixa vermelha, que indica None, que indica nada, ele não vai ter mais um Stroke. Aí olha que agora ó, eu tenho somente a forma preenchida. Eu quero começar a dar mais tridimensionalidade nesse meu fantasminha. Como? Fazendo com que ele tenha uma sombra aqui do lado. Para fazer essa sombra tendo a mesma forma do fantasma, eu posso duplicar essa forma do fantasma, arrastar para o lado e pedir para ter ó, somente essa área da sombra. Mas como que eu vou fazer isso? Ó? Eu posso pegar, dar um Ctrl C para copiar, ou no caso do Mac, Command C, vou dar um Command Shift V ou Ctrl Shift V, que ele vai dar um Paste in Place. O que ele fez? Ele copiou e ele colou no mesmo local. Olha que agora ó, eu tenho duas formas. Só que eu quero ter mais uma forma. Daqui a pouquinho a gente vai entender o porquê. Ó. Então, vou dar mais um Command Shift V e passei a ter ó, 3 formas do fantasma. Vou dar um Ctrl Z para voltar ao meu último passo e mais um Ctrl Z para voltar também o último passo. E aí o que eu vou fazer? Ó? Pego um fantasma, arrasto ele para o lado,
E olha que eu já tenho aqui, ó, essa parte no canto esquerdo. Essa parte no canto esquerdo aqui, ó, vai ser a minha área de sombra. Então eu vou pegar, seleciono uma forma, seleciono a outra forma, pego o meu Shape Builder Tool e com o Alt pressionado, ó, eu vou passar sobre aquilo que eu quero subtrair. Olha que eu já subtraí aquela área ali, mas olha que ficou meio confuso aquela forma que eu tinha lá embaixo. Ó. Então eu vou com o Alt, subtrair um pedaço, subtrair ali outro pedaço e outro pedaço. Olha que agora ó, eu já passei a ter ali tudo normal igual como eu tinha antes. Posso também pegar e subtrair essas outras áreas, ó, porque querendo ou não, eu já tenho aquela outra forma do fantasma que eu tinha guardado antes ali atrás. Então olha que eu tenho uma área de sombra e uma área ali do corpo do fantasminha. Pego aquela área onde eu quero que seja minha sombra e vou ó, colocar um azul um pouquinho mais escuro. Ah, ficou escuro demais. Então vou dar um Ctrl Z, vou dar 2 cliques sobre essa área da cor do meu preenchimento ó, e vou apenas descer um pouquinho o tom. Ó. Deixar ele um pouquinho mais escuro. Olha que já ficou agora ó, uma coisa um pouquinho mais suave. Vou até subir um pouquinho mais. Acho que ficou demais. Aí acho que já me agrada um pouco mais. Ó. O que eu vou fazer? Eu vou agora criar os olhinhos desse fantasma. Eu posso já criar o olhinho com uma medida específica ou simplesmente clicar, arrastar e colocar na medida que eu quero. Mas aqui eu quero já criar numa medida tomando como base a largura do fantasma que eu tinha criado antes. Se a largura do fantasma era 300, eu posso pegar o 300, dividir por um determinado número e ter a medida do olho que eu quero. Então eu vou pegar, vou criar um aqui de 300, 300, e eu posso inclusive aqui mesmo ó, já colocar 300 por 4, e aí ele já alterou ali para mim, eu coloco também ó, 300 por 4. Já tem ali ó, a forma do olhinho. Vou colocar o olhinho branco, né? Aqui eu vou colocar um branco um pouquinho cinza, só para ficar mais fácil de eu ver ó, em relação a esse fundo branco. Cliquei, arrastei aqui para onde eu quero e eu vou criar uma outra cópia desse olho. Alt, arrasto para o lado e tem ali ó, 2 olhinhos já. O que eu posso fazer? Ó? Eu posso também criar uma certa sombra no olhinho. Como que eu vou fazer isso? Fazendo o mesmo processo que eu fiz na sombra do fantasma. Aqui para não ter que fazer 2 vezes, eu vou primeiro finalizar um olho e depois eu copio todo o olho para o lado. Então peguei um olhinho, Ctrl C, Ctrl Shift V ou Command Shift V, no caso do Mac, Command Shift V de novo e vou arrastar um pouquinho para o lado. Seleciono a forma de cima e com Shift seleciono também a forma de baixo. E passei até as 2 formas selecionadas. Shape Builder, com Alt pressionado eu subtraio aquilo que eu não quero. E eu vou colocar aqui agora ó, um tom um pouquinho mais escuro. Vai ser esse tomzinho aqui. E aí eu já tenho ó, a forma do olho, a sombra do olho. Vou agora criar uma bolinha ali no centro. Que aí ela vai ser uma bolinha mais escura. Vou colocar aqui ó, próximo do preto, não é preto mesmo. Eu vou até mesmo copiar, colar ela e diminuir ela um pouquinho, fazendo com que seja ainda mais escuro. E aí eu vou, só para fazer com que ele tenha um certo brilho no olho, pegar essa bolinha,
Alt, arrastar ela um pouquinho para o lado, diminuir com o Shift e o Alt pressionado para eu conseguir aumentar e diminuir, mantendo. Aqui está meio chato de aumentar. Aumentar e diminuir, mantendo a proporção, ó. E aí eu vou colocar a bolinha branca de reflexo ali do olho. Até arrastar ela um pouquinho aqui para cima da parte mais escura. Eu já tenho um certo brilhozinho no olho. Posso pegar, selecionar tudo isso aqui, Shift, e vou clicando área a área ali e arrastar para onde eu quero. Vou selecionar todo o olho. Para selecionar todo o olho aqui, ó, vai ser mais fácil eu clicar fora. Ele vai acabar selecionando também o azul do fantasminha. E eu pressiono o Shift e clico sobre a área azul. Aí eu passei a ter somente o olho. E aí eu posso pegar, vou agrupar para ficar mais fácil para eu ter somente essa área do olho em um pequeno grupo, pressionando a minha tecla Command G, G de Group ou Ctrl G de grupo. Alt, clique e arrasto para o lado. E eu já tenho, ó, os dois olhinhos ali. O que eu posso fazer agora? Eu vou até deixar o olhinho, essa parte aqui, um pouquinho mais escuro. Deixa eu ver como é que vai ficar. Aí, pra mim tá ok. Se eu quiser copiar a mesma cor que eu coloquei ali do outro lado, ó, eu posso pegar minha ferramentinha de conta-gotas, o Eyedropper, e clicar ali do lado. Ó. Pego a minha ferramenta Move Tool, dou 2 cliques fora e já saí daquela área. Se bem que agora aqui eu tô achando que tá muito escuro, então vou dar um Ctrl Z, mais um Ctrl Z, e eu voltei a ter ali, ó, aquela sombra bem suave. Quero fazer agora a boquinha dele. Eu vou fazer uma boca, ó, de uma forma que ele pegue toda a largura do olho. Então vou pegar de um lado do olho, arrastar até o outro lado, ó, e olha que eu já vejo ali uma linha indicando onde vai parar aquela área. Ó. Já sei que o canto da elipse está certinho com o canto do olho. E aí ficou esse negócio muito grande aqui, muito estranho. O que eu quero fazer? Eu quero pegar aqui uma ferramenta como Rectangle Tool, só marcar aqui a metade da boca, pego as duas áreas selecionadas, Shape Builder, e mando subtrair com Alt essa área do topo. Olha que eu já tenho aqui, ó, agora metade da boca. Vou subir ela para ficar mais próximo do olho, só para dar um ar mais cômico ali. E eu quero ter aqui uma sombra da área interna da boca. O que eu vou fazer? Ó? Mesmo processo que eu fiz de todas as outras sombras. Ó. Ctrl C, Ctrl Shift V. Ctrl Shift V mais uma vez. Pego a de cima, arrasto para o lado, seleciono uma, seleciono a outra. Shape Builder, subtrai aquilo que eu não quero. Já tenho uma forma da boca e uma forma da sombra da boca. Então aqui a forma da boca, eu vou deixar um tom de azul, só que um tom muito mais fechado. Ó. E aqui, essa outra área da boca, eu quero que ele tenha aquele mesmo tom do corpo. Posso pegar aqui o Eyedropper. E agora eu vou pegar e vou só fechar ele um pouquinho mais. Ó. Prontinho. Tá ficando diferente um do outro, né? Eu vou então pegar esse daqui com o Eyedropper, com conta-gotas, e vou pegar o mesmo tom que eu tenho ali do lado. E eu já construí uma base da minha ilustração, ó, só pegando as formas, juntando e chegando nesse formato do fantasminha. Se eu quisesse fazer um dentinho nele, poderia também da mesma forma. Posso pegar
aqui, por exemplo, o Rounded Rectangle, que vai ser um retângulo com os cantos arredondados, e arrastar, ó, aonde eu quero que tenha um dente. Ah, pô, tá muito arredondado. Pego uma quinazinha, ó, aumento ela, e agora ele já tem o canto arredondado, mas um pouquinho mais suave. Tem um dentinho, tem o outro dentinho, vou até deixar um dente meio torto aqui, ó. E eu vou aqui já subtrair essa área de cima. Pego o Rectangle, encaixo aqui na área da boca, seleciono os três, Shape Builder, Alt, subtraio tudo ali em cima. Já tem, ó, a base do dentinho. Eu vou então pegar um, pegar o outro, colocar o dente aqui na cor que eu quero, e eu posso inclusive fazer o mesmo processo de sombra, só que agora com o dente, ó. Peguei um dente, Ctrl C, Ctrl Shift V, Ctrl Shift V, arrasto um para o lado, seleciono os dois, Shape Builder, subtraio a área que eu não quero. Já tem uma área de sombra, coloco aqui um tom de azul, ó, um tom de cinza mais escuro. Faço a mesma coisa para o outro dente, ó. Ctrl C para copiar, Ctrl Shift V para colar, Ctrl Shift V para colar novamente. Se você quiser, você também consegue fazer isso pelo menu, que aí poderia vir aqui em Edit, e olha só que eu tenho Copy, que é o Command C ou Ctrl C, Paste, que é o Command V ou Ctrl V, e eu tenho Paste in Place, que é o que eu estou fazendo para ele colar no exato mesmo local, que aí eu posso usar Ctrl Shift V ou Command Shift V. Aqui, como eu já tenho 3 cópias desse dente, arrasto ele um pouquinho para o lado, seleciono as duas, Shape Builder, subtraio aquela área que eu não quero. Pego a minha tecla I para ele ir para o Eyedropper, para o conta-gotas, clico sobre a área mais escura do outro dente e eu já tenho ali, ó, um dente com a sombra. E eu posso agora também, se eu quiser, colocar uma língua aparecendo aqui atrás, e aí eu tenho várias coisas que eu posso fazer. Então eu vou fazer aqui a língua. Posso pegar o Ellipse Tool, colocar aqui onde que eu quero que ele tenha a língua, pego a forma da boca, Ctrl C, Ctrl Shift V, seleciono as duas formas e subtraio aquilo que eu não quero. O que eu não quero? Não quero essa parte inferior, não quero essa parte superior. E aí eu tenho somente essa área aqui, ó, que vai ser a língua. E aí eu seleciono ela e coloco a cor que eu quero para a língua, que vai ser um tom de vermelho um pouquinho mais suave. E aí olha só, a língua, você consegue ver que ela está ficando para frente da sombra? Isso está errado, não deveria estar assim. O que eu posso fazer? Ó? Seleciono aqui essa sombra e eu posso vir aqui no meu canto direito, ó, onde eu tenho uma janelinha de layers. Abrir aqui a layer 1, que é a layer do meu fantasminha, e buscar aquilo que está selecionado. Ó. O que eu selecionei está aqui, ó, com essa pequena bolinha azul. A língua está aqui em cima, né? Eu tenho inclusive 2 cópias da língua, então vou apagar uma. Então essa língua que está aqui em cima, ó, eu posso pegar ela, jogar ela para baixo dessa sombra. E olha que agora, ó, a língua já está ali meio que escondida. E eu posso, inclusive, se eu quiser, fazer aqui uma leve sombra sobre a língua e ficar trabalhando na minha imagem da forma que eu bem entender. Aqui eu vou fazer uma leve sombra aqui nessa parte inferior da língua. Ctrl C, Ctrl Shift V, Ctrl Shift V. Arrasto uma para cima. E eu quero que essa parte aqui seja a parte de sombra. Seleciono as duas, Shape Builder, Alt para subtrair aquilo que eu não quero. Essa pequena areazinha aqui vai ser a área de sombra. Pego ali a cor, fecho um pouquinho mais e dou um OK.
também a sombra está ficando acima. Então eu vou pegar, jogar ali para baixo, ó, e eu já tenho uma leve sombra ali. Ó. E aí, com isso, eu já fiz o fantasminha. Se eu quiser compor uma cena, eu posso ir compondo também dessa forma. Aqui eu estou achando que está tendo uma diferença muito grande aqui. Ó. Eyedropper, peguei aqui do lado, é exata a mesma cor, mas aqui a sensação está sendo outra. Então, eu vou pegar e vou deixar ela um pouquinho mais clara. Deixa eu pegar a mesma cor ali e só fechar bem de leve. Quase não estou vendo. Fechar um pouco mais aqui. Aí, ó. Eu vou inclusive pegar aqui também e pedir para ele ter a mesma cor dali. E aí ele não funciona tão bem. Então aqui eu vou deixar mais escuro. E aí com isso eu já tenho o fantasminha. E eu posso inclusive, ó, deixar essa minha camada apenas para o fantasma. Então eu vou colocar ó, fantasma. Crio uma nova camada. Jogo para baixo do fantasma e eu posso fazer aqui toda a cena. Como que eu vou fazer essa cena? Fazer de uma maneira bem simples. Pegar aqui, ó, Rectangle Tool. Arrastar de um lado para o outro do meu documento. Ali faltou um pedaço, então eu arrasto certinho para o outro lado. Se quiser, pode colocar a medida ali em cima, mas aqui no caso não faz tanta diferença para mim. Alt, arrasto para cima para ter uma outra cópia. Poderia também, se eu quisesse, simplesmente pegar e criar um novo retângulo, mas aqui para mim não faz tanta diferença. Eu quero que essa parte superior tenha a mesma cor interna da boca e eu quero que essa parte inferior aqui seja um leve tom de cinza. Posso pegar aqui a camada do fantasminha, posicionar onde eu quero. Aqui eu acabei que eu movimentei somente uma área. Então o que eu vou fazer? Clico aqui em cima, tem toda a camada selecionada e posiciono onde eu quero. E vou agora pegar e vou criar algumas linhas para dar um certo movimento para esse fantasma. Pego aqui Line Segment Tool, clico e arrasto, cria uma linha. Eu quero que ela tenha um stroke de cinza, que ela seja um pouquinho mais grossa e que ela tenha um formato um pouquinho diferente, que vai ser esse outro formato aqui. Olha aqui, eu já tenho a linha. Eu posso pegar, copiar essa linha e ficar fazendo algumas modificações sobre ela. E aí, com isso, eu já consegui dar uma sensação de movimento sobre esse fantasminha. Só que eu quero também que ele tenha uma sombra. Então, eu vou pegar, criar aqui uma elipse nessa parte inferior. Vou colocar um tom de cinza ainda mais fechado, mas mesmo assim mais suave. E eu já tenho aquele meu fantasminha correndo. Se você quiser ainda, eu quero fazer mais fantasmas, ó. O que você pode fazer? Primeira coisa aqui, eu consigo ver que todas as minhas linhas que eu criei, elas estão no grupo do fantasma. Então vou selecionar as linhas, pegando aqui ó, os quadradinhos, Command G, agrupei e posso colocar aqui o nome ó, de linhas. Eu vou pegar agora toda a parte do fantasma, ó, selecionei tudo, subtrair o fundo, subtrair as linhas, subtrair a sombra. Tenho somente o fantasminha, ó. Olha que está só o fantasma selecionado. Command G, tem um grupo do fantasma azul, faltou o meu Z aqui. E eu posso ainda pegar, ó, duplicar esse fantasma azul e colocar ele com uma cor um pouquinho diferente. Aí eu quero que seja um fantasma agora laranja. Então eu viria aqui onde eu tenho o tom de azul, ó,
que no caso ele está pegando do outro fantasma, então deixa eu vir aqui. Vou pegar o azul e eu vou colocar o tom que eu quero. Aí eu quero esse tom de laranja. E aí eu vou trabalhando cor a cor. Ó. Quero esse pequeno pedacinho aqui, que seja esse tom de laranja, mas um pouco mais fechado. Quero aqui que essa parte interna da boca seja também um laranja, mas um pouquinho mais fechado. Vou até fechar ele um pouco mais. Pronto. Eu quero que o dentinho dele seja um pouquinho diferente. Aí eu posso pegar os dentes, ó, e movimentar para onde eu quero. Que eu estou tendo uma cópia a mais do dente. Posso deixar ele um pouquinho mais separado. Às vezes até mesmo ó, colocar um dentinho sobre o outro. Mudar aqui da maneira que eu quero. Inclusive posso pegar o olho, rotacionar o olho para fazer um pouquinho diferente. E aí eu consigo ir pegando e modificando imagem a imagem aqui. Quero que as linhas também existam no outro fantasma. Selecionei as linhas, Alt, arrastei aqui para o lado, levei para cima do outro fantasma. E aí, o problema é que essas linhas estão ficando sobre o fantasma azul. E parece que o meu fantasma laranja está no fundo do azul. Então vou colocar as linhas ó, abaixo. No caso eu coloquei as linhas erradas. Então vou colocar as linhas do laranja abaixo aqui do azul. Olha que as linhas agora ó, estão escondidas ali. Posso inclusive pegar as linhas, encurtar elas um pouquinho e modificando da forma que eu quiser. Só que aí as linhas estão atrás do fantasma laranja. Então vou colocar o fantasma laranja abaixo da linha. Tem que sempre preocupar com essa ordem das camadas também. Pego aqui essa sombra de um, jogo ali também para a sombra do outro. E aí eu já tenho ó, dois fantasminhas correndo com a cena que eu havia criado. E só utilizando as ferramentas de formas básicas e o meu Shape Builder Tool. Eu queria agradecer muito você por ter assistido e se você gostou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal do YouTube, onde nós temos vários outros vídeos que vão te ajudar a entender melhor como trabalhar com Illustrator, com Photoshop, com InDesign e muito mais. Adeus, falou e até semana que vem.